Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia em mais um Resenha Jovem. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre a nossa lição da Escola Sabatina. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Ribas, estou aqui apresentando essa temporada com vocês e queria apresentar o meu colega Lucas. Luquinhas, fala aí com a galera. Oi gente, tudo bom com vocês? Prazer, meu nome é Lucas, estou aqui junto com a Ribas apresentando um projeto, esse programa, né? Lição da Escola Sabatina sempre foi a minha paixão, sempre foi meu amor e estar aqui com vocês, estudando com vocês é sensacional. Só queria deixar um recado para todos, tá? Me sigam no Instagram, @LSPardinho, um abraço. Mas, Quem ó, a gente tá acompanhando o podcast desde o primeiro sabe. Entendeu sabe esse momento. então, mas continua, né? É bom, é bom. E agora eu quero apresentar os nossos convidados aqui. A gente Convidados tem muito especiais. Todo programa não, né? Todo podcast, me sentindo apresentadora já. Que isso, mano, é isso Todo mesmo. podcast, a gente tem alguém muito especial, né? Quem é o nosso pastor que tá com a gente? Quem é o nosso pastor? Pode se apresentar, pastor. Apresenta pra nós. Como Bom você dia, tá? pastor. Bom dia, tudo bem, galera? Tudo bem, galera que tá em casa? Sou o pastor Vitor, sou pastor ali no colégio do Taboão da Serra. Trabalho ali com a molecada de... Só um comentário aqui, pastor. Opa, Que voz, hein? que Que isso? voz, que voz. Que isso. Trabalho com a turminha ali de 6º ano até o 3º ensino médio, então galera adolescente e jovem. Muito legal. E E o aí? nosso outro, quem é? Quem é o nosso outro convidado? Se apresente pra nós. Eu sou o Felipe, faço parte da coordenação do Ministério Jovem, sou lá da Igreja do Jardim Flórida. Muito bem-vindo. A galera aqui tá importante, né? Né? É uma galera de peso, né? A galera pergunta de mim. Não, Literalmente. Não entendi a referência do peso. Não foi nessa de peso. intenção. Obrigado. Não foi nessa intenção. É uma galera de renome. De Vamos renome, colocar. de Bacana. respeito. De respeito. É uma galera ali que marca presença, né? Que marca a presença. Isso aí. E antes de começar, lembrando a galera do quê? Vocês sabem o que é o meu recado, né? Se inscreve aí no canal, curte, comenta. A gente vai estar vendo os comentários de vocês, gente. Coloca aí, interage com a gente. E, claro, acompanhem tudo pelo Instagram, @Comunidade Jovem APS. Quase esqueci, a 4ª vez fazendo. O Eu meu quase esqueci. também, tá? Acompanha por lá. @Comunidade Jovem APS. Lá tem todas as informações. Vocês conseguem saber em tempo real o que está acontecendo, né? Novos projetos. E quem sabe participar algum dia aqui do nosso podcast. A gente tá jogando aí, né? A gente não sabe. Mas se você ficar ligado e acompanhar as informações nas redes sociais, você pode ser o próximo convidado do nosso podcast. Lembrando que pra participar, né, tem um requisito mínimo aí que é me seguir no Instagram, né? @LSPardinho aí, só deixar claro aí pra galera. Eu acho que a galera toda já tá te seguindo. Ah, que E bom. Obrigado, mais gente. uma coisa, Lucas. Cara, esse espaço, sempre falo desse espaço, Sensacional, né? cara. Muito bom, muito bom. Vocês gostaram? Demais. Esse demais. cenário. Show de bola aqui. De 8 a 10. 10. 10. Ah, obrigada. Não, porque não tem nem como dar 0 aqui, tá? Não A tem, nota não tem. mínima aqui, no mínimo é 8 aqui. 8 a entendeu? 10. Onde é que a Cara, gente tá? A gente tá aqui na Escola do Pensar. Sensacional essa escola. Eu me perdi a primeira vez que eu vim aqui. Eu me perco até hoje. É muito grande. A escola é sensacional, meu. Tem um estacionamento só pra moto. Já viu isso? Pois Nunca é, vi. tem. Então, galera da escola, um abraço, tá? Pra vocês. Muito obrigado por liberar esse espaço pra gente, pra estar aqui com a gente. Uma coisa que eu não falei, que eu devo comentar aqui aí. A gente tem uma equipe por trás das câmeras. Beijão pra vocês, mano. Beijão, tá? Vocês estão aí com a gente aí sempre. Muito obrigado, tá? E aí, só lembrando também que se você aí tem algum projeto, tem algum sonho de gravação, algo grande assim também, meu, a escola tá aberta pra comunidade jovem, entendeu? Conversa lá com o diretor, conversa com a galera, que o espaço aqui é pra gente usar, entendeu? Coisa de Deus aqui, se é pra louvar o nome de Deus, meu, vamos usar e vamos evangelizar, e é isso aí. Certinho? Certinho. Vamos começar a nossa lição? Ah, e a lição dessa semana, hein? Tá boa, né? Tá boa demais. O que vocês acharam da lição dessa semana, gente? O pecado da Tá sensacional, essa parcialidade. lição muito boa. Pecado da parcialidade. Eu não entendi o título, pastor. Eu não entendi o título, pastor. Você não E aí? entendeu? Não Tipo, entendi. Parcialidade, o Como pecado da assim? parcialidade. O pecado da parcialidade. Não entendi, pastor. Não entendi. A gente tá aqui pra te ajudar. Obrigado. Pra te ajudar. Obrigado, obrigado. Você vai entender. Cara, pecado da parcialidade, Tiago tá falando ali um pouco da galera que toma partido, né, de um tratamento diferenciado que estava rolando na igreja. Isso incomoda
Tiago, ao perceber isso, um tratamento diferente para algumas pessoas, e aí ele separa boa parte do capítulo 2 para trabalhar essa ideia, para que a igreja entenda que não deve fazer acepção de pessoas, nem diferenciação no seu tratamento da pessoa, independente do poder aquisitivo, enfim, de qualquer circunstância, principalmente externa, que é aquilo que a gente vê, que essas questões influenciem no tratamento, no relacionamento entre as pessoas dentro da igreja. Muito Sensacional. Você entendeu isso aí também, Ribas? bom. Eu não tinha entendido isso, não. E a tirinha? Eu tinha entendido igual você. Nada. E a tirinha? Cara... O que você pode falar da tirinha pra gente? A tirinha tá bonita, gostei. Não, Galera... tirinha tá bonita. E tá, eu achei, pelo menos, que infelizmente representa algo que acontece muito hoje em dia, né? Principalmente dentro da nossa sociedade, que é... julgamento pelas aparências. Julgamento, isso, essa é a palavra. Julgamento pela aparência ou até discriminação pelo seu jeito, por uma pessoa que tem tem mais algo a oferecer, e a outra que tem menos, ou que representa algo melhor, uma posição maior, ou a outra que representa uma posição menor, né? E é isso, Nosso cara. convidado, dá um comentário dessa tirinha aqui, ó. O que você acha? Ela demonstra uma realidade mesmo, né? Chega aqui um casal todo bonitinho, ele é bem atendido, o outro que não tá tão bonito assim, é mandado para escanteio, né? Vai lá pro fundo. E ele fala, mas é sério isso? Devia ser tratado igual, com respeito, né? E quando a gente está falando de parcialidade, é interessante isso que a Ribas falou, que é justamente isso. A lição ela fala sobre os ricos, mas qualquer pessoa que tenha algo a nos oferecer e a gente trata melhor do que alguém que não tem o que oferecer pra gente, a gente já está sendo parcial nessa. Parcial. Pois é. E É aí, a distinção do que mais convém Exatamente. pra gente, E né? nessa tirinha aqui eu vou falar pra vocês que, cara, olha, eu já tive alguns testes aí, eu vou contar um testemunho pra vocês aqui, ó. Testemunho de como pegar ônibus de graça. Ó, não, é sério, a galera julga mesmo. Eu vou falar dicas do Lucas aí, ó. Vamos fazer um quadro. Vamos fazer um quadro Dicas do Lucas aqui. Legal, porque, ó, assim, ó. Eu lembro que quando eu pegava ônibus, eu ia meio desarrumadinho assim, a galera não gostava nem que eu entrava no ônibus, né? Porque já pensava besteira. Mas, quando eu não tinha condição e eu pedia carona, eles não davam carona. Porque, não vou dar carona pra você e é isso. Só que teve uma vez que eu tava muito bonito, tava de terno. É difícil eu estar muito bonito, mas nesse dia eu tava. Tava A gente muito tem bonito. uma linha tênue aqui do Lucas nesse podcast. Caramba, galera, eu vou ao psicólogo depois. Eu tava, tipo assim, muito bem arrumado e eu cheguei no cobrador e falei assim, pode me dar uma carona? Eu falei, não, claro, com certeza. Eu tenho certeza que se eu tivesse me vestido de outra forma, talvez a resposta dele seria diferente. O que eu quero falar com isso? Essa tirinha, a lição em si, questão do pecado da imparcialidade, muito obrigado pela explicação, pastor, aqui. E, a gente tem essa tendência de julgar as pessoas por fora. Você fala assim, eu não faço isso. Amigão, faz, tá? Porque, assim, se coloca na situação de que você está sentado no banco da igreja e chega alguém, uma visita, quem sabe um morador de rua e senta do seu lado. Talvez você finge que vai beber água e volta e já não senta mais no mesmo lugar. Não sei se alguém já fez isso, mas é normal das pessoas fazerem isso porque elas acabam julgando, né? Mas para entrar de fato na lição, a gente começar a ver os textos aqui, eu gostaria de pedir pro pastor fazer uma oraçãozinha pra gente. Pode ser, pastor? Claro, vamos orar então. Que voz, hein? Que voz, cara. Que isso, vamos orar. Querido Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui para conversar sobre a Tua palavra. Nós temos muito a aprender e queremos que o Teu Santo Espírito fale agora através de nós e conosco também, para que seja um momento de muito aprendizado e que, como Tiago enfatiza em sua carta, não seja apenas um momento de aprender e entender, mas que seja colocado em prática em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, é o seguinte, ó. O capítulo 2 de Tiago aqui, a gente começa com o título Não se deve fazer acepção de pessoas. Cara, eu já vi tanta pregação na igreja sobre isso, de que a gente não pode julgar. E às vezes a gente faz isso. Querem exemplo? Quando a gente tem campanha do livro, a gente escolhe as casas que vão entregar. Não escolhe? Quem falar que não escolhe tá mentindo. Porque escolhe assim, não, mas não vou entregar isso aqui porque essa pessoa aqui, eu sei que não vai aceitar. E aí, acaba fugindo ali. Então a gente acaba
pegando essa questão de acepção de pessoas, a gente acaba trazendo para a nossa vida, principalmente no meio cristianismo. Mas a gente vê que a gente faz muita acepção de pessoas porque hoje a sociedade ela está com uma diversidade cultural imensa. Às vezes, o seu grupo de jovens, às vezes o seu grupo de convivência não condiz com outro grupo e às vezes você naturalmente acaba excluindo um certo tipo de pessoas. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né, aberta aqui para a galera, que é assim, como que nós cristãos, né, pensando na parcialidade, na acepção de pessoas, no que o Tiago fala aqui, depois a gente vai ler um pouquinho, como que nós cristãos podemos lidar com as diversidades culturais? Porque assim, o evangelho é para todo mundo. Mas às vezes a gente não leva para todo mundo. E aí, como é que a gente, lida com isso daí? Te direcionei. Me direcionei. Então vamos lá. Eu acredito que a gente tem que entender que começa com Deus. E o que Deus faz com a gente? Ele nos dá as orientações, mas ele respeita se a gente vai seguir ou não as orientações. Então eu preciso respeitar as pessoas também. Porque se elas são diferentes, se elas pensam coisas diferentes de mim, eu preciso entender isso também. Ela tem a particularidade dela, a liberdade dela para pensar diferente, e agir diferente, se vestir diferente. Se eu não concordo, eu preciso respeitá-la. A gente vive uma época de difícil relação com a cultura. A gente vive uma época de demonização da cultura. Então tudo que é da cultura, tudo que é secular é do inimigo, então a gente tem que se afastar. Mas a gente está inserido na cultura. A cultura está ao nosso redor. E quando Deus vai se comunicar com a gente, ele vai usar a cultura, porque é a linguagem que a gente vai entender. Então acho que o primeiro ponto é a gente entender que a cultura em si, ela não é boa e ela não é ruim. Ela é campo de disputa de Satanás e Deus. Então, na cultura você vai encontrar coisas que chocam com você, com aquilo que você acredita, com aquilo que a palavra de Deus diz, mas também você vai encontrar pontos de contato, em que se harmonizam com aquilo que a gente pensa. A partir do momento que você olha com mais naturalidade para a cultura, você vai entender como, usando essa cultura, você alcançar, conversar e respeitar as pessoas, diversas culturas que a gente vive hoje. Ribas, tem algum comentário? Quer falar? Cara, é que a gente até conversou sobre isso, mas infelizmente, né, eu acho que é algo que a gente já nasceu com esse preconceito, com esse instinto de o que é diferente do que eu penso, o que não é do meu convívio, o que não é da minha rotina, não é bom, não é legal, é errado, porque se eu aprendi dessa forma, essa é a minha cosmovisão, essa é a minha maneira de viver, então esse é o jeito certo. E a outra pessoa que pensa diferente de mim não é um jeito diferente, é um jeito errado, porque não pensa assim. E é óbvio que se a gente está seguindo algo e considerando algo para nossa vida, é porque a gente acha certo, a gente não vai seguir algo que é errado. Mas é esse cuidado com o outro também que acredita em algo diferente, porque ninguém é obrigado a viver da mesma forma. Isso é uma parada muito louca, assim, de se pensar. Porque, tipo assim, é muita coisa que tem lá fora. Muita coisa. E aí a gente tem vou usar palavras da Ribas agora, tá? Linha tênue. A gente tem uma linha tênue aí entre você levar a igreja pro mundo e, por mais de querer aceitar as diversidades, você trazer o mundo para a igreja. A gente tem um grande problema nisso daí, porque às vezes acontece isso daí. Às vezes a gente quer aceitar tanto as pessoas que esquece um pouco dos nossos princípios, dos nossos valores, dos nossos deveres, porque tem que aceitar o irmão. E eu eu acredito que isso aí seja uma forma errada de pregar o evangelho. Por quê? O que é o Jesus lá fora hoje em dia? A gente consegue ver isso nas músicas, nas pregações, no Instagram. Estão romantizando muito a vida de Jesus. Como se Jesus aceitasse tudo é amor, tudo é isso, tudo é aquilo. Eu acredito que assim, Jesus ele é amor, mas ele também é justiça. Então assim, a gente, né, pregar um Jesus amoroso que aceita tudo, às vezes a gente está colocando a pessoa no caminho da perdição do que no próprio caminho de Jesus. Que, como o pastor falou, a gente não tem que aceitar, a gente tem que respeitar. E no mundo tão diverso de culturas, a gente tem que saber falar com certas pessoas, como chegar para certas pessoas. E o principal é não fazer distinção entre elas. Por quê? Porque se a gente faz distinção entre as pessoas, né, nós nos colocamos no papel de juízes. E aí é que está o problema. Porque quem é o juiz? É Deus.
Se eu estou julgando a pessoa por aquilo que ele é, por aquilo que ele veste e definindo se ela ou não vai ser salva, cara, a gente está indo completamente pro lugar errado. E aí a gente acaba cometendo pecado, a gente acaba, né, eu acredito que seja um pecado contra o Espírito Santo, que é se colocar no próprio lugar de Deus, que é uma blasfêmia, que os fariseus até falam isso daí. E aí, pensando nisso tudo, né, com relação de pecado, de acepção, a gente também tem que perceber o seguinte: o seu nível de pecado, não é nem questão de nível de pecado, mas o seu pecado em si, às vezes a gente também acaba fazendo algumas acepções de pecados. O que eu quero dizer? Estou falando assim, num quesito que às vezes, por exemplo, para a igreja, né, digo para a igreja, eu acredito que todos vão concordar, para a igreja um grande pecado seria beber cerveja, sexo antes do casamento, matar, roubar. Isso é tratado na igreja como um grandíssimo pecado. Mas uma mentira, você ser orgulhoso, é algo que pode ser contornado, sendo que isso é o mais perigoso do que até mesmo você tomar uma latinha de cerveja lá fora, porque o pecado surgiu no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz, pelo orgulho. E às vezes a gente vê uma pessoa muito orgulhosa e enaltece, engrandece aquela pessoa, porque a gente faz também acepção de pecados. E aí, nessa questão de acepção de pecados, uma pergunta para vocês agora. Queria saber, essa história de pecadinho e pecadão existe? Se existe, como que funciona? E se não existe, como que a gente tem que tomar cuidado para lidar com isso, para não passar por isso, para viver por isso? E aí, galerinha, como é que funciona? Pastor, eu acho que essa com você, hein? Pecadinho, pecadão. Não, todo mundo. Mais O Felipe se ajeitou Não, assim, eu eu falei, achei ele que vai ele- falar, não. ele se ajeitou. Pastor, faz o seguinte, manda para ele depois, pô. Com certeza. Diante de Deus não tem essa diferença, é pecado. É claro que você vai encontrar textos que Deus vai falar sobre coisas que ele abomina, pecados que para ele são inadmissíveis. O que você tem são consequências distintas desse pecado. Um assassinato, ele vai ter consequências muito maiores do que, de repente, a mentira que você chegou em casa e contou para sua mãe que você tirou nota baixa na prova, você não passou no vestibular, você contou uma mentira que talvez prejudique só a você. Mas um assassinato, ele tem uma proporção muito maior, uma implicação social muito maior. Mas diante de Deus, os dois são pecados. Precisam do sangue de Cristo para o perdão. E você falou do mundo. O mesmo movimento que a gente faz de parcialidade no pecado, a gente faz em relação ao mundo. Isso aqui que nós estamos fazendo, os 4 aqui hoje, é trazer o mundo para dentro da igreja. O podcast não nasceu, não tem na Bíblia podcast. Não nasceu na igreja o podcast. O podcast é um projeto secular, mas que nós trouxemos para a igreja, para o benefício da igreja. Tiago, no livro, na carta inteira, ele vai falar sobre o mundo entrando na igreja. Mas ele não está falando da roupa dos irmãos, ele não está falando das músicas, ele está falando do egoísmo, ele está falando do desprezo pelo mais pobre, ele tá falando, vai falar depois, né, já um spoilerzinho, mas ele vai falar na frente da língua, de você falar mal do outro. Só que quantas vezes a gente vê sermões trabalhando isso? Olha, o mundo está entrando na igreja, tem fofoca no nosso meio, isso é um problema. O mundo está entrando na igreja porque nós estamos julgando as pessoas pelo que elas vestem. Então a mesma diferenciação que a gente faz de pecadinho e pecadão é a influência do mundo e do que não é. A gente limita muito a influência do mundo às questões externas, a música, a roupa, a filme, enfim, a essas coisas. Mas aquilo que a Bíblia realmente fala, do egoísmo, né, de você falar mal dos irmãos, isso a gente exclui, isso a gente faz essa acepção. Como se não fosse do mundo, né? Como se isso não fosse ser do mundo. Esse ponto é interessante porque a gente tem que saber diferenciar mesmo o que é centrada do mundo na igreja e o que não é centrado do mundo da igreja, né? E outro ponto que eu acho que o Lucas comentou aí, que seria legal a gente fazer um contraponto aqui, é como que a gente alcança esse pessoal da cultura diferente se a gente se afastar deles, se a gente separar eles, né? Então a gente tem que se aproximar deles. Se aproximar não quer dizer que eu vou fazer tudo que ele faz, mas eu preciso ter esse contato, essa proximidade, esse convívio com ele, senão eu não alcanço ele. Jesus fez isso, né? Tem a série The Chosen que escancara isso pra Muito gente. boa. Como os meus alunos dizem, eu tava com a Bíblia em quadrinhos outro dia na escola, e os alunos começaram a ler, cara, a gente lia e não conseguia imaginar, agora eu visualizo o texto bíblico, e o The Chosen ele faz isso. Cara, se Jesus está andando no beco,
Jesus está andando lá no bairro vermelho. Fazendo lá, piada. Fazendo piada. Dando risada. dançando. Comendo na casa do cobrador de impostos, que na época era visto Nossa, como você andar com esse vergonha. cara aí, vixe, agiota, pô, agiota. Tá, diga-me com quem andas e direi quem tu és. O versículo bem Oh, utilizado essa daí. Ó. Imagina. Os pais gostam muito, né, desses aí. Então. Os pais gostam. Então, aí a gente precisa entender isso, que a nossa missão é ir para o mundo, gente. A gente precisa salvar. Às vezes a gente fica muito preso dentro da bolha da igreja, fazendo programa para a gente mesmo. E só engordando o gado, que já tá gordo, já tá farto já, que a gente deveria ir lá e se misturar mais mesmo. Eu gosto muito de um exemplo que a Isadora Pompeu deu uma vez em um podcast, que ela fala que nós somos luzes, a luz do mundo. E imagina só, várias lâmpadas no mesmo lugar. Não vai fazer diferença alguma. Imagina várias lâmpadas acesas no mesmo lugar. Um monte de lâmpada acesa nessa mesa. Não faz diferença nenhuma, porque todas estão acesas. Mas talvez tenha um cantinho ali que esteja tudo escuro. E uma lâmpada das milhares que estão aqui indo pra lá, ela vai levar luz. Ela vai iluminar. Então, é uma pequena coisa que faz uma diferença, tipo, gigantesca. E aí, vocês falando, eu lembrei daquela música do Bairro Novo com o Vocal Livre, que tem uma frase que eles falam: todos são filhos herdeiros de um pai de amor. Então, todos somos filhos. Só que tem uns que conhecem e que sabem, e outros que não conhecem e não sabem. E a nossa missão é fazer com que os outros possam conhecer também e sentir esse amor. É justamente, aí você resumiu o que o Thiago tá falando no capítulo 2. Eu falo assim, cara, vocês estão olhando, né, pra galera. Acabou o podcast? Galera, um abraço. Vocês falaram que eu ia ajudar, e você tá aqui destruindo. O Thiago tá falando assim, mano, vocês estão fechando a porta pra uma galera e pra outra. Isso tem nada a ver, vocês têm que receber todo mundo. Esse favoritismo é perigoso, né, não, pastor? Não, e sabe o que é tenso nesse favoritismo em específico? Porque no capítulo 1 o Thiago vai falar, e no 2 ele vai voltar nessa ideia. Vocês sofrem na mão dos ricos. E a galera tava sofrendo, sendo oprimida, pressionada. E aí o rico chega na igreja, opa, senta aqui, por favor, Esquece posso lhe que o servir rico alguma fez. coisa? E esquece, Coisa e é quase louca, que é uma né? barganha. Tipo, vamos tratar bem o rico aqui, porque de repente a gente é beneficiado. Não fica claro que é a reunião aqui. Os comentaristas, eles discutem muito sobre isso. Pode ser uma reunião de adoração, um culto, que é o mais provável, mas também poderia ser uma reunião de julgamento. E olha que louco, os caras são levados a julgamento pelos ricos, é o que Tiago diz, e agora quando eles chegam no julgamento, eles meio que tentam subornar. Vamos aqui, vou receber você bem e tal, porque de repente eu vou me beneficiar. Então não é só um preconceito, há um interesse por trás para que eles se beneficiem ao tratar bem os ricos. É legal não é legal. A gente leva em consideração alguns pecados, né, como um maior, o outro menor, igual a gente falou de pecadinho, pecadão. Os que convém, a gente passa o pano, a gente joga pra debaixo do tapete. E os que não convém, que a sociedade, que a igreja, na verdade, Pugna, repudia é a palavra certa? Eu acho que é. E Não os sei. que a igreja repudia, aí sim, esses são muito graves. E aí, eu acho que é a coisa mais difícil, assim, cara. É matar a nossa carne, não alimentar a nossa carne, não só quando nos convém, mas também quando não nos convém, quando é difícil. Porque eu acredito que é sobre isso. E tá tudo bem, tô brincando. Eu acredito que é sobre isso, sobre matar nossa carne até quando não nos convém. Porque se é só quando convém, fica muito fácil, né? E às vezes, eu diria que nem que a igreja repudia. Às vezes eu repudio e não tenho nada a ver com a igreja. Porque às vezes a gente vê pessoas falando como se falassem em nome da igreja e não falam em nome da igreja. É a opinião pessoal dela. É a E às crença vezes que é ela levado criou na como cabeça se e- fosse Fonte ali da minha cabeça, a né? igreja, a instituição falando, e não é ela pessoal. A gente tem que fazer essa diferença também. E Tiago tá batendo aqui que você tá indo contra a lei, mas não tem um mandamento, não diferenciarás o teu irmão. Na letra da lei não tem esse mandamento. Pelo Nem- contrário, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. Que não tá nos 10 mandamentos, mas é a essência É, dele, mas que é esse é o essência. ponto. Tiago tá falando assim, você não tem que só obedecer a letra da lei. A essência da lei é amor. Então, se de alguma forma a tua atitude ela não demonstra amor ao próximo, respeito ao próximo, você já quebrou a lei inteira. Ó, e sabe o que eu achei legal?
Às vezes a gente usa esse texto de Tiago aí, falando sobre quebrar um mandamento, você está descumprindo todo o outro, para falar muito sobre sábado. E Tiago não está falando sobre essa questão, né? Ele está falando do quê? Do tratamento pessoal mesmo. Então, às vezes, a gente até reverte, direciona o texto para o que a gente quer e não toca onde precisa ser tocado. Então, eu posso estar, às vezes, obedecendo muitas coisas e seguindo muitas coisas, mas se eu não tiver essa essência de tratando bem o meu semelhante, de estar amando, de estar respeitando, eu também estou sendo culpado de uma série de outras coisas. Eu quebrei a base e o resto vai Pois cair. é. E aí, ó, só comentar uma parte aqui. É isso daí que você falou, Felipe. Se encaixa muito também na questão quando a gente faz acepção. Porque assim, a gente já falou aqui acepção de pessoas, acepção de pecados, mas a gente também tem a acepção da lei. Qual lei guardar? Isso que você falou se encaixa muito bem, cara, porque assim, outro problema gigantesco que nós temos, que a gente cria na cabeça, é que tipo assim, essas leis aqui têm grande peso, essas aqui eu vou guardar vigorosamente, mas essas aqui não tem tanto peso, mais ou menos. Como, por exemplo, ninguém aqui vai profanar o sábado publicamente, não vai, mas vai mentir. Talvez vai desrespeitar o pai e a mãe. Às vezes vai olhar e desejar algo do próximo. Tá na lei, cara. Tá no mesmo lugar. Tá na onde está escrito o sábado, tá na onde está escrito na adoração de imagens e esculturas, tá ali. E é a mesma lei. E isso é um grande problema, porque assim, ó, na sociedade as pessoas também fazem acepção do que seguir e do que aplicar biblicamente também falando. Um grande problema que eu vou abrir aqui, que a gente tem na sociedade, que é a relação aos homossexuais, porque assim, a galera faz o seguinte: os homossexuais não herdarão o reino do céu. Não vou entrar em contato, inclusive se a gente quiser marcar um podcast mais para conversar sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: este versículo tem essa parte, mas não tem só isso. Dentro da mesma classe dos homossexuais tem os mentirosos, tem Bêbados. os assassinos, tem os bêbados, tem quem trai a mulher, eu não lembro o nome, tem uns avarentos, os caras de inveja, os abusadores. Cara, tem uma imensidão de classes sociais que você pode ver que é a humanidade inteira, que não tem só isso. Então, às vezes, não é nem a gente, mas as pessoas lá de fora nos veem, né? E tem essa questão de tipo, putz, a gente vai seguir só essa parte da lei, só essa parte da Bíblia. É seletivo, É né? seletivo. Então a gente tem uma obediência seletiva e isso também não é correto. Como vocês bem comentaram aqui, a gente não pode escolher qual lei seguir, o que guardar. A gente tem que ver o que está escrito. Como a gente comentou em lições anteriores, quando você escolhe ser cristão, cara, você não pode ser hipócrita. Você tem que ser cristão. Semana passada a gente estudou sobre a aplicação da palavra, a palavra na prática. Se a gente não tem isso na nossa vida, a gente está sendo seletivo. As pessoas eram seletivas no Antigo Testamento, tipo assim, tô adorando Deus aqui, mas agora não vou adorar mais não, aí caia lá embaixo lá. E hoje a gente vê muito seletivo. Infelizmente também tem dentro da nossa igreja. Porque assim, a questão de amar o próximo como a ti mesmo, a segunda parte dos mandamentos se encaixa bastante, só que assim, quando a gente cria panelinhas, quando a gente faz acepção de pessoas, a gente não está amando o próximo. Me desculpa, mas não tá. Quando você deixa de entregar um livro na porta de alguém, você não tá amando aquela pessoa, amigão. Me desculpa, mas você tá desejando a morte para ela, porque talvez ela poderia ser salva pelo aquele livro. Então, às vezes, tipo assim, eu não gosto muito de entregar panfleto. Eu Lucas, aqui, me sinto muito vergonha, não sei porquê, eu não gosto. Então, tipo assim, a gente entregava panfleto, eu entregava pra todo mundo. Com cara baixa, assim, né? Era assim, meio estranho, mas eu entregava. Mas, assim, tinha vez que eu deixava passar uma ou duas e aí o Espírito Santo batia e falava assim, filhão, e se aquela pessoa fosse convertida por esse panfletinho aí que você deixou passar? E aí, amigão, como é que vai funcionar o final dos dias aí? Já não basta o seu sangue, não? Agora tem o sangue do próximo? Então, tipo assim, guardar a lei é importante. Aí agora eu queria saber de vocês o seguinte: como que a gente não faz acepção de leis? Porque, tipo assim, a gente vive numa sociedade que nos cobra posições. E às vezes essas posições cobradas, como por exemplo, como você se posiciona em tal situação? Como você se posiciona em tal evento? Tipo, sei lá, eu vejo muita coisa na internet. Guerra na Ucrânia. É Deus, não é? A gente tem que se posicionar quando nos cobram, quando nos vão de frente com a gente. E aí, às vezes, a gente acaba
pintando Deus como um cara muito amoroso, ou romantizando o nome de Jesus e esquecendo de falar verdadeiro que está na palavra. Eu queria saber de vocês o seguinte. Como defender não só o que nos convém, né? Exatamente. Como não fazer a acepção da lei? Como não seguir a lei parcialmente? Sem também, né, você não escandalizar ou partir para o extremo que fala assim, não, é isso aqui, acabou e sei que se lasca aí. Como é que a gente faz isso, galera? Esse negócio de pode ou não pode, geralmente é com o pastor, né? Então, pastor, você pode ou não pode, faz ou não pastor, faz? pode ou não pode, pastor? Contigo aí, hein? Olha, eu lembro de ter visto a conversa de vocês com o pastor Daniel, e um dos pontos que vocês falaram é a lei não salva. E isso eu creio que é muito claro para todo mundo. Sim. A gente é salvo pela graça. Romanos a lei diz muito isso, né? Exato. E aí a lei, ela entra no processo de santificação, que é o processo de uma vida. A gente precisa guardar a lei inteira, mas é o processo de uma vida e é o processo individual. Eu tenho que guardar a lei, você tem que guardar, a Ribas tem que guardar, a Felipe tem que guardar. Cada um sabe a sua realidade, seu ponto fraco. O problema é que a gente tem uma mania de querer guardar a lei do outro. Todo mundo aqui, eu vou olhar a vida do Felipe e vou falar assim, Felipe, você é bom em quase todos os mandamentos, mas você é um cara que mente. Mas nesse aqui você está escorregando. Mas e os meus pecados? Eu acho que cada um tem que fazer um exame de consciência e essa jornada de uma vida sendo trabalhado para você cai aqui, uma hora cai, outra levanta. Porque eu acho que o ponto que o Thiago está falando aqui é justamente esse, de nós recebermos. Você falou alguns grupos aí que nós encontramos hoje. Será que nós, como igreja, estamos dispostos a receber todos esses grupos? Sem acepção de pessoas? A gente está tão disposto a receber o bêbado quanto o mentiroso? E outros grupos que a gente poderia mencionar, mas que também gerariam uma grande polêmica. E Tiago vai chegar num ponto da carta, em um momento, que ele vai falar que a relação de pecado é o seguinte: confessais os pecados uns para os outros. O Tiago vai construir a parada de uma forma de chegar num ponto de que você tem que ter maturidade para olhar assim, Ribas, eu tenho um problema com a mentira. E eu minto muito, isso é o meu pecado. E a Ribas olhar para mim e falar assim, pastor, eu vou te ajudar, a gente vai orar junto, e a gente vai crescer junto, você vai sair dessa. É a vulnerabilidade, né? Você ser vulnerável ao outro, para que o outro possa cuidar de você. E quando você falou sobre essa comparação, olhar o pecado do outro, né, e querer falar sobre, tem um trecho aqui na lição que fala exatamente isso, fala assim: e é por isso que o nosso referencial é Jesus. Não há outro que possa fazer em nós a obra necessária, a fim de que sejamos realmente cristãos. Não se trata do meu ou do seu pecado. Tudo tem a ver com aquele que redime a mim e a você dos nossos pecados. O pastor falou uma frase aí que eu acho que é essencial pra gente: maturidade. A gente precisa chegar nesse nível de maturidade para que a gente não faça as coisas de uma forma equivocada, que é julgar o outro. E não é nem só julgar, é dar a condenação pro outro, que às vezes a gente faz isso. A gente condena a outra pessoa e a gente esquece de olhar para os nossos erros. Então, quando a gente chega num nível de maturidade, a gente começa a ver Deus e o que Ele está pedindo, as orientações que Ele está dando, de uma maneira diferente. E essa maturidade ajuda a gente até a sair da superficialidade. Porque, às vezes, a gente olha muito para o que está, assim, aparente. Então, às vezes, é o que a pessoa parece que tem, o que ela pode me oferecer, e não o que está por trás, o que ela é, o que ela precisa. Então, quando a gente consegue aumentar a nossa maturidade, e o pastor falou isso, essa maturidade ela vem quando? Durante toda a vida. Então a gente vai amadurecendo cada vez mais, melhorando. Legal. Então quando a gente chega na maturidade, a gente sai da superficialidade. Só galera boa aqui, né? Tá vendo, né? Muito bom. Eu só queria fazer um comentário Pode, aqui. pode. A falou é sensacional. Aqui é você, cara. A conexão minha do pastor, a gente tá vendo muito aqui. bom. Pode Legal. ir, pastor. Combinado. Posso ir embora? Posso ir embora? Que isso. Me convida para um próximo. É sobre Cristo, não é sobre o pecado. Onde abundou o pecado, Super abundou a graça. Então esse é Eu o li a ponto. Bíblia. E tem uma parada que é sinistra, que eu li uma vez e isso martela na minha mente. Quanto mais perdido você está, quanto mais você tem essa consciência de que você está no lamaçal do pecado, maior necessidade da graça você tem. Você tem consciência que você está perdido. O problema todo acontece justamente quando eu olho para você, Lucas, e eu penso assim, vai ser difícil para você, Lucas, porque você não está no meu nível ainda, cara, de santidade. Aí eu deixei de precisar da graça
E eu tô querendo a graça só pra você, porque pra mim você é um pecador. Pois é. Pastor, a gente tem uma perguntinha da galera do chat aí, né? De nosso querido amigo Vavá, vai ler ali pra gente. Você pode responder? Tá preparado? Opa, Puxa, se eu não agora, souber, então. o Felipe tá aqui. Se o Felipe... Opa. tá aí. Felipão, se você quiser se sentir tocado, cara, à vontade, tá? Respondo. Mas Beleza, a prioridade Felipe. é sempre do pastor. A galera está acompanhando aí, chegou uma pergunta fresquinha aqui, justamente do que vocês estão comentando aí. Nessa questão do pecadinho e pecadão, como funciona a questão do pecado contra o Espírito Santo? É possível identificar o pecado contra o Espírito Santo e dizem que não tem perdão. Como funciona isso? Ó, eu vou dar a Tá. abertura que vocês pediram, mas Dá o pastor abertura, vai o pastor- finalizar, porque Tá tudo bem. percebeu, é um Pastor, negócio essa, mais... essa é realmente com você mesmo, mais pastor. teológico, né? Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? Assim, resumidamente, é você ficar recusando a orientação dele, né? Então você chega num momento que ele não consegue mais te alcançar, porque você já vem recusando uma série de outras orientações. E aí não tem perdão por isso. O perdão não te alcança porque você já rejeitou o perdão, você não está mais acessível a ele. Não porque Deus não quer te perdoar. Exatamente. É quando você se coloca no lugar de Deus. Você é o Espírito Santo da sua vida. Você se fecha pra ele, né? Você se fecha pra ele. Aí não tem perdão, porque você não vai pedir perdão, porque você não sente a necessidade de ter esse perdão. É aquela vozinha na cabeça, não, caramba, eu fiz tal coisa, mano. Será que eu preciso pedir perdão? Se tá preocupado com isso, cara, ainda tem chance. Me explicaram isso daí, tipo, olha, se você pensa no pecado que você cometeu e fica preocupado com ele, é porque o Espírito Santo ainda tá falando com você, amigão. A partir do momento que você pecar, a partir do momento que você pecar ali e falar assim, tá de boa, aí é outros 500, aí já era. Isso, ó, Nem só o pecado, acho que qualquer coisa que você fizer, se tem um pontinho ali de indagação que te incomodou e que você tá sentindo que não era... e eu preciso tomar cuidado para isso não ir muito longe, porque o que acontece às vezes? Eu acho que eu não tenho mais chance, e isso é uma ideia demoníaca. O diabo quer pôr essa ideia na nossa mente, você não tem mais perdão. Então, se eu ouvir essa vozinha aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar ali naquele momento, reflexionar, e aí então já pedir perdão, conversar com Deus, construir essa relação com Deus. Porque se eu achar que eu não tenho chance, aí eu vou indo mais para longe. Palavrinha da semana, Ribas. Qual que é? Palavrinha da semana, olha, tô até na outra página já, a Ribas tá adiantada. Palavrinha da nossa semana é valores. Quando a gente fala a palavra valores, o que vem na sua mente, assim, uma palavra ligada à palavra valores que veio na sua mente, assim, de primeiro. Pode falar. Eu penso em ética. Nossa senhora, muito matou. Essa boa. era minha. E agora? Porque eu fiquei sem palavra agora. E aí, pastor, a sua? Valores, Aham. princípios. Princípio. Ribas? Ribas, inegociável. Caramba, agora ficou complicado pra mim, né? Caramba, valores, eu acho que... Pode pular minha vez? Eu tenho outra, posso falar? Pode falar pra mim. Posicionamento. Posicionamento. A minha Posicionamento. posicionamento, galera. Que eu ia usar a dos meninos ali, mas já foi. É isso. Essa é a nossa palavra da semana. Então, tudo isso que vocês falaram, eu acho que posicionamento, princípios, coisas inegociáveis, são coisas que nos definem cristão, né? Quais são os seus valores? E isso aí, a gente até comentou no começo. Quais são os seus valores? Eu sou, por exemplo, eu sou Lucas, eu guardo sábado, eu não vejo certas coisas, não faço certas coisas, são os valores para mim, né? Eu levo isso como valores aqui. Valores têm diferença de princípio. Valores podem ser mudados dependendo da situação. Só que princípio não muda. O que você deve, talvez para você alcançar uma pessoa lá fora, você mude um pouquinho seus valores. O que é mudar os valores? É você mudar a sua mente e perder um pouco do seu preconceito que tem aqui para chegar em certa pessoa. Porque assim, a gente olha para a história de Jesus, a gente olha para a vida de Jesus e a gente vê que ele quebrou uma porrada de preconceitos para alcançar as pessoas que para os fariseus, para os cristãos daquela época, eram inalcançáveis. Ele comeu com pecadores. Ele chegou próximo de leprosos. A mulher lá que estava tendo fluxo de sangue, não sei se cita o nome dela na Bíblia, mas beleza. Tipo assim, ela era tratada como uma leprosa também. E tipo assim, Cristo salvou essas pessoas quebrando diversos valores ali da sociedade, porém mantendo seus princípios. Eu acredito que hoje em dia também nós temos valores. Só que para a gente alcançar outras pessoas e principalmente para não ter acepção de pessoas, nós temos que mudar os nossos valores, porém mantendo os nossos princípios. Eu acho que muitas vezes, né, a galera inverte isso daí.
Ela muda os seus princípios e mantém os seus valores. E aí, quando você muda o seu princípio, você acaba não mais levando o evangelho, né? Você leva, como eu disse, uma romantização de Jesus, algo assim que é aceitável. Tipo assim, Jesus te aceita como é, só que depois que você aceita Jesus, você pode continuar vivendo a vida do jeito que você é. Não é assim. Ô Lucas, eu tenho uma discordância aí, um pouco da sua fala, no sentido de que eu não acho que Cristo quebrou valores da sociedade. Eu acho que ele quebrou costumes que a sociedade tinha, né? Porque aí a gente entraria num campo mais filosófico, mas quando a gente fala de valores, a gente fala de essência da pessoa, né? Algo que ela acredita muito firmemente, é uma base para ela, né? Então eu acho que valores e princípios estariam mais parecidos. A diferença talvez fossem costumes, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente troca isso mesmo, um costume por um princípio. E acontece muito isso na igreja, quando a gente discute coisas que o pastor já falou aqui, né? Vestimenta, música, o que a gente assiste ou não assiste, que a gente ouve ou não ouve. Aí a gente, às vezes, faz essa troca do que é um costume do que é um valor. Eu acho que esse é o ponto da discussão. Quando a gente começa a transformar costumes, e hoje poderíamos chamar de tradições. Em valores. Então, pensando no nosso contexto adventista, a gravata é uma tradição, em que em muitos lugares se torna princípio. Se você tiver sem gravata, você não prega. Se tivesse já gravata, fui em igreja você assim já. Eu nem tinha gravata, peguei do ancião lá. Da caixinha da Adra lá, da doação. Cara, que E legal, geralmente é que não combina com a roupa que você tá. É uma roxa. Plataforma virou valor, não virou tradição. Ele deixou de ser tradição, virou princípio. Se não tiver a plataforma, toda aquela formalidade de lá na frente, acabou. Então, eu acho que o ponto é justamente esse, você entender o que são princípios. Esses aqui são os princípios, eles são bíblicos, eles são baseados na Bíblia. Isso aqui é tradição, que não deixa de ser importante. A tradição nos trouxe até aqui, ela fez a base da igreja, mas elas são mutáveis, elas vão mudar ao longo conforme a sociedade, conforme o mundo. O tempo, exatamente. Agora, valores, eles não mudam. E a gente não pode transformar aquilo que é tradição em princípio, em valor, senão a gente tem um problema. E aí, alguém ia comentar alguma coisa? Nessa questão que você falou, às vezes a gente quer colocar Deus no lugar que ele não está. É como se Deus fosse aquele cara que chega para servir a gente todo momento. Então ele chega com o menu e aí eu quero escolher o menu. Eu quero escolher o que... E na verdade é o contrário, né? Deus ele já fala pra gente o que a gente tem que fazer. É a gente que tá para servir e não o contrário. Então quando a gente faz essa troca, a gente começa a selecionar o que vai obedecer ou o que não vai obedecer. Sabe o que é mais louco de pensar assim? Porque assim... Às vezes a gente tem muita inveja. Eu digo, todo mundo, pelo menos a maioria, que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a lição, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente fala assim, não, mas aquele povo tinha maior privilégio, estava vendo Jesus, estava vendo, caramba, os milagres. Meu Deus, o povo do Egito viu um mar abrindo no meio. Como assim? Pecou, maná caiu do céu. A gente vê essas coisas assim, mirabolantes, que pra gente é difícil ver. A coisa mais incrível pra gente ver hoje é um holograma, assim, um laserzinho ali. E a gente fala assim, caramba, esse negócio é muito louco aqui. Mas assim, eu vejo nisso daí e tipo, hoje a gente fala, eu acredito que pelo menos todo mundo já pensou isso, caramba, Jesus podia voltar na minha época, eu queria viver na época de Jesus. Isaías, pastor, me corrija se eu estiver errado, mas Isaías retrata Jesus como algo indesejável, sem aparência. Não tinha nada que agradava a ninguém. Ele não fala diretamente da aparência de Jesus, mas era algo assim que poxa, a sociedade não olharia e falasse assim, caramba, esse é o Messias. E a gente tem uma grande problemática nisso daí, por quê? Porque a gente está chegando no finais dos tempos em que a gente sabe que grandes coisas vão acontecer e principalmente, né, os falsos cristos vão vir e a imitação da volta de Jesus vai aparecer também. Eu fico imaginando o seguinte, será que Jesus, o verdadeiro Jesus, aparecesse na nossa época, a gente o aceitaria como Cristo? Porque assim, hoje... A gente pensa no Salvador, claro que a gente tem visão bíblica de tudo, vai vir do céu, das nuvens, ali vai me salvar, roupa branca, vou voar, que legal, vou ver a lua. Mas assim, e se ele viesse como um cara humilde? Um cara de chinelo, short rasgado, e falar assim, filhão, eu sou Jesus, vem me seguir, tá tudo ok. Imagine você, estudou a vida inteira, faculdade, teve um emprego dos sonhos, ganhando 15 mil por mês, aí meu sonho, Senhor, 15 mil por mês aí, e aí, Seu cara... Seu filho está pronto. E aí chega um cara aqui e fala assim... Larga tudo e me segue, amigão. Será que a gente seguiria? Esse é o ponto. Será que a gente não olharia para Jesus nos dias de hoje, como se ele viesse nos dias de hoje, e também não trataríamos ele de forma diferente? Porque assim, Jesus ele foi muito indesejado pela sua próprio povo, cara. É impressionante você pensar que Jesus cura as pessoas, que Jesus ele
dá a visão para um cego, faz uma pessoa voltar a andar, e poucos dias depois, poucos meses depois, aquela pessoa olha e fala, crucifica. Eu fico pensando, se Jesus não estivesse aqui, a gente também não trataria ele como indesejável. O que vocês acham? Será que a gente realmente estava pronto para receber Jesus do jeito que as pessoas estavam lá? Será que a gente está pensando certo quando a gente pensa assim, eu queria viver no tempo de Jesus, que as coisas eram mais fáceis? Ou a gente também trataria ele de forma diferente? Se a gente trataria ele como uma visita indesejável na nossa casa, como alguém que a gente não quer na igreja, será que a gente também não trataria Jesus fazendo acepção de Jesus, de quem é o verdadeiro? Não, esse aqui não pode ser o Salvador, é outro. Será que a gente também não pensaria assim? Eu acho que não só pensaria como a gente pensa. Porque Jesus está com a gente hoje através da Bíblia. Show. E quando eu olho para a Bíblia e falo assim, não, a Bíblia é chata de ler, a Bíblia não tenho prazer em ler a Bíblia, eu quero aquele momento de culto, aquele momento que eu sinto, que eu vou lá. Emoção. Que eu vejo um anjo aqui, ó. Eu já estou selecionando, eu quero ter o êxtase, aquele momento ali e tal. Se eu não consigo enxergar Jesus nas pessoas ao meu redor, que são criadas à imagem e semelhança dele, independente dos nossos pecados, porque da mesma forma que eu tenho que enxergar Jesus em alguém que está em pecado, ela vai enxergar em mim também que sou pecador. Então a gente já vive essa realidade de ser seletivo quanto à imagem de Cristo, de querer ver um determinado tipo. Se ele viesse hoje, coitado, ia sofrer como sofreu naquela época. E individualmente, eu acho que fala muito mais sobre o eu do que sobre qualquer outra coisa. Porque para mim, o que é interessante? É alguém que tem o que me oferecer. Eu quero alguém só porque ele é bonito. Eu quero alguém só porque ele é o destacado lá, o descolado da escola, o popular. O topzinho. Por que qual é o meu interesse? É o que a pessoa tem para me oferecer ou o que ela é de fato, né? Então, se eu busco muito isso, alguém que vá me dar algo que eu quero e que me satisfaz, talvez eu visse Jesus e eu o rejeitasse. Porque chega um momento que Jesus ele começa a confrontar isso também, né? Lá em João, capítulo 6, ele vira para a multidão e fala assim, vocês estão atrás de mim não porque acreditam que eu sou o Messias, mas porque vocês se fartaram com o pão, porque eu estou fazendo milagres para vocês. Então vocês estão com um interesse errado em mim. Então, baseado no meu interesse, talvez eu olhasse para Jesus em algum momento e falasse assim, não, eu não quero. Pode falar, pode? E tem um momento que Jesus vai fazer um discurso e a galera vai embora. E ele olha para os discípulos e fala assim, e aí vocês não vão embora? E aí Pedro fala, não, tu tens as palavras certas. O discurso foi duro, Senhor. Doeu, machucou. Mas são as palavras Mas é o que é. Mas é o que é, eu vou fazer. E a gente faz isso direto. Você lê a Bíblia, dá aquela machucada de vez em quando. É triste. Ele bate com força. E aí você olha assim e fala, essa parte aqui eu vou atualizar, vou tirar, essa parte aqui não serve. Entendeu? Na maioria das situações, quando a gente vê na Bíblia, a galera que foi fiel de verdade e que perseverou foram os discípulos, né? O restante, os outros cristãos que existiam, a outra galera que existia ali, caía direto. E aí a gente pode ver que a galera que tinha experiência, a galera que tinha relacionamento, a galera que conhecia Jesus de verdade não pensava nem duas vezes. Quando Jesus fala lá em João, acho que foi pra André e pra Felipe, talvez, ele falou, eu não sei. Passou, tá aí, relaxa. Eu não sei se foi, mas ele fala pra duas pessoas que ainda não eram os discípulos, mas que naquele momento ele tava convidando pra ser discípulo e eles nem pensaram. Eles só, tipo, vamos. Sim, vamos. Tipo, não tem será que se eu tranco minha faculdade pra ir viver na missão, será? Se vai me dar... Cara, não teve, foi só um vamos, sabe? E não foi por favorecimento, igual o Felipe falou. Não foi porque Jesus pode me favorecer ou porque Jesus pode me dar algo, mas é porque eu quero, cara. Eu amo Jesus, eu amo a obra dele, então eu quero viver isso. Não por valores ou porque eu posso ganhar, pelo que eu posso ganhar com isso, mas só porque... Não porque ele tem, mas pelo que ele é. Pelo que ele é, exatamente isso. Galerinha, pra finalizar, tá acabando, gente. Caramba, velho. Poxa vida. Passa rápido, né? Passa rápido. A gente olha aqui e vê, nossa, passa rápido. Mas assim, um sistema de valores diferente. Eu gostaria de uma palavra de vocês, uma frase, para que a gente possa construir um sistema de valores diferente. Sei lá, pensa na sociedade de hoje em dia, o que a gente poderia mudar para que a gente possa alcançar mais pessoas ainda. Tipo, sei lá,
Por exemplo, começa aqui, sei lá, um sistema de valor diferente, quebra de paradigmas. O que você pensa daquela pessoa? Para de pensar daquilo sobre aquela pessoa. Só vai. E aí, o que vocês têm aí pra deixar pra gente aí? O meu seria, somos todos iguais. Somos todos iguais. Vocês têm isso em mente. Todo mundo é igual e nós precisamos uns dos outros. Boa. Essa me pegou de surpresa. Te pegou de surpresa também? A aqui conexão tá A forte. conexão Aqui, ó, tá muito negócio forte. A aqui gente vai ó, sair daqui pra pô. montar uma pregação junto, uma coisa assim. E aí, uma frasinha tem? Se não tiver, não tem problema. Cara, Repete ou usa palavras diferentes. eu acho que algo que a gente poderia fazer é incentivar a nossa galera a investir tempo de qualidade, tempo de aprendizado, tempo de conhecimento da palavra, tempo de experiência, tempo ali no que a gente fala, no que a gente chama de secreto, né? Tempo você e Deus. Porque eu vejo que os próximos anos, os próximos momentos que a gente vai viver vão ser momentos muito mais difíceis. E que se a gente não se preparar agora, depois não vai ser o tempo. A gente teve 2 anos aí de pandemia que eu mesma olho pra trás e falei, cara, eu perdi mó tempão que eu tava fazendo nada e que eu poderia muito ter investido em tempo de qualidade. E hoje, talvez eu poderia estar fazendo a obra de uma forma muito melhor, entendeu? Então, eu acho que o meu conselho para hoje, né, para sua pergunta, é isso. É incentivar a galera a investir em tempo de qualidade e em tempo em secreto mesmo. Show. Tem alguma coisa aí, pastor? Olha, eu sei que é uma palavra desgastada e a gente falou disso aqui hoje, mas se eu pudesse dar um conselho pra galera ser diferente hoje, ame. Ame. Naquilo que é a palavra de Deus fala que é amor. Amor é a essência de quem Deus é. E talvez 1 Coríntios 13, fica aí a lição de casa, seja a melhor tradução do que é essa palavra. E são atitudes em relação ao próximo. Se eu quero um mundo com valores diferentes, precisa começar comigo. Eu preciso arrumar meu quarto primeiro. Eu preciso eu começar a amar as pessoas daquilo que a Bíblia diz que é amor. A partir daí, a gente começa a transformação. Show de bola. E a partir daí a gente começa a entender. E quando a gente começa a entender o valor que tem tudo isso e esse sacrifício, a gente começa a fazer jus a ele. E a gente não quer mais cair em pecado de novo. A gente só quer evoluir. E daí pra frente. Daí só crescer. Ai, até bati Cara, aqui, vocês são gente, maravilhosos, cara. Vocês são maravilhosos, mas infelizmente acabou, tá? Ah, que pena, triste. E pastor, muito obrigado pela sua presença, Filipão. Show de bola, Tamo junto. gente. Adorei Gente, aqui o bate-papo. muito obrigada, foi muito bom. Foi E maravilhoso. falar pra galera que a nossa temporada, como a gente tá chamando, minha temporada e do Lucas por aqui acabou, Ah, que né? pena. Eu queria deixar um último recado. Deixa o último recado. Me segue no Instagram. Ai, meu Arroba Deus. Elias Eu Pardinho. não vou dar mais espaço pra ele falar, gente. Eu esqueci desse Ó, detalhe. ele deve ter ganhado uns 1000 seguidores aqui. Não, certeza. Eu falei que até o final do projeto, assim, a galera reassistindo, ele vai virar o novo Mas influenciador. a gente vai voltar, tá, galera? digital. Pastor, se quiser deixar algum recado também, um momento. Se não, vamos orar e vamos pra casa. Não, eu quase não uso o Instagram, então não vou Pede pra me deixar. seguir, então. Mas segue, a gente tem um canal do YouTube dos pastores da Escola Adventista, com Olha que meditações. show, não sabia. e tal. Muito legal. Eu sabia, já acompanhei. Muito bom. Olha, só tá vendo a conexão? tô vendo. Estudante, Entendi. galera. É. Estudante. É o @tamo junto, com É o nóis. mesmo 2022. Segue lá no Instagram que tem o link lá do canal e tem sempre material bacana lá. Legal. Pode orar pra gente, pastor? Quer falar? Oh, foi mal, Felipão. Só agradecer o convite. Um abraço pra vocês e pra nossa galera aí da APS. Um abraço pra você também, Prazer, Felipe. gente. Pode orar pra Pode nós, orar, pastor. pastor. Vamos orar então. Querido Pai, nós somos gratos por esse papo gostoso que a gente teve aqui. Como é bom a gente se reunir para falar sobre a Tua palavra e aprender coisas tão importantes que nós aprendemos aqui. Que as pessoas ao nosso redor possam enxergar em nossa vida os princípios do reino e que nossas atitudes elas transmitam o amor que o Senhor tem por nós. Que nenhum de nós faça acepção de pessoas, que pelo contrário, possamos buscar cada vez mais pessoas para que conheçam a Ti e todos juntos possamos um dia estar na Tua presença no reino. Amém. Amém. Pai querido, continua com cada um de nós, abençoe aqueles que estão nos acompanhando neste momento também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, um abraço. É beijo. isso, galera. Obrigada. Semana Tamo que vem junto.
nosso Resenha Jovem tá de cara nova, mas não se esqueçam da gente não, viu? A gente vai, mas a gente volta. Me segue no Instagram, tá? É isso. E é isso. Não se esqueça, Instagram da Comunidade Jovem APS. Lá você encontra informações, acompanha a gente, tudo que for de novidade, né? Vai estar por lá. Se inscreve aqui no nosso canal. A gente tem uma indicação hoje também, que é o canal Tamo Junto com o U, tá bom? Então passa lá para ver umas meditações bem legais. E é isso. Não esquece de curtir, de ativar o sininho, perdão. E deixar seu comentário aqui pra gente. Acho que por hoje é só, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Amém. E estudem a lição. Show. É isso, galera. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês conosco, viu, gente? Um abraço, galera. Até Fica mais, com Deus. gente. Me siga no Instagram. Foi. Muito obrigado.